Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve, salve rapaziada, firmeza, mais um vídeo de itemização do Knight, dessa vez pra galerinha que usa Club. Então se você é um cara que quer começar aí desde o seu início da trajetória com o Club, né, o famoso porrete aí no Tibia, ou comprou algum char no bazar, tá meio perdido em quais armas você tem que utilizar, fica aí nesse vídeo que hoje eu vou mostrar pra vocês, compartilhar as armas somente que eu acho interessante você ter desde o level 8 até o endgame, que hoje no caso, a última arma disponível, você tem que precisar do level 600 para poder utilizar ela. Então a gente vai passar por todas essas etapas, quais armas interessantes que eu acharia você ter, seja um jogador solo ou em PT. Então fica aí no vídeo que hoje nós vamos ver juntos o que eu faria se estivesse começando hoje no game. Bom rapaziada, primeiro vamos separar por etapas, né? Então essa fase inicial que a gente tá começando no Tibia é uma fase que a gente troca muito rápido as nossas armas, e hoje acaba tendo os imbuements, que a gente pode fazer os encantamentos, né, de life leech, roubo de mana, roubo de vida, crítico nas nossas armas. Então eu só vou recomendar que você faça esses imbuements a partir ali do level 70, que a gente vai pegar uma arma bem bacana e vai ficar conosco até o level 200 muito provavelmente. Antes disso, eu recomendo você fazer somente se você tiver dinheiro para arcar com esse custo, tá? Imbuement pro cara que é level baixo acaba sendo um sistema um pouquinho caro, é sim muito vantajoso, mas nesse começo de level eu não opto por fazer, porque a gente consegue se virar bem só com os nossos recursos naturais mesmo, né? Que no caso é as nossas poções, e já era. E lembrando também que em Imbuements, se você for fazer, é sempre o level 3, tá? O Powerful. Então pede para um amigo tentar fazer para você, você só dá os itens ali, o dinheiro para ele, que vai te fortalecer demais. Muito importante que tenha o Imbuement Powerful em mãos, tá? Intricate, Basic, eles funcionam, mas fica muito atrás do level 3. O melhor sempre vai ser o Powerful. Para esse início de jornada, logo no level 8, assim que a gente sai de Downport, a gente tem duas clubs que a gente pode dar esse upgrade. A primeira e a mais basicona é a Morningstar, sem segredo nenhum, muito baratinha no market, compra com muita facilidade nos NPCs também. Então a Morningstar é a escolha que eu muito provavelmente faria se estivesse começando com o Knight Club. A gente também tem a Banana Staff, mas a Banana Staff acaba que é um item um pouquinho mais raro, normalmente já é um pouco mais valorizado no market. Então, como nesse início a gente não tem tanto dinheiro, eu optaria aqui pela Morningstar, tá? Os status delas são bem parecidos, o único porém é que a Banana Staff tem mais defesa consigo. Já no level 15, a gente tem a opção aqui de dar upgrade para Life Preserver. É um club também muito barato, dropa de Corin, se eu não me engano. Então no market também sempre tem esses clubes, é muito fácil de pegar. Pegou level 15, pode dar upgrade para esse club, uma arminha de uma mão, você tem como utilizar um shield também ao seu favor, e já começa com o pé direito aí quando você alcançar o level 15. No level 20, a gente tem um clube muito interessante que é o Furry Club, outro clube também. As armas nessa faixa de level são muito baratas, né? Então é outra arma aí de uma mão, dá para você ficar com o seu escudo ao seu favor ainda, para se defender um pouquinho melhor em relação às criaturas. Então chegou o level 20, o seu foco aqui é dar upgrade para Furry Club. No level 25 nós temos o Brute-Tamers Staff, muito interessante de se ter, só que dessa vez aqui é um clube um pouquinho mais ofensivo, né? Ele é de duas mãos, então ele tem um poder de ataque maior, mas você vai ter que abrir mão um pouquinho aí da sua defesa, o que nesse início de game eu sempre priorizo pelo poder de ataque das armas do que a defesa. A defesa sim é interessante, mas a gente tem outros recursos que pode atribuir um pouco mais em relação à defesa do nosso personagem. Então por esse motivo eu com certeza faria aqui um upgrade, uma baita escolha. No level 30 nós temos aí a Spiked Squasher, outro clube também bem bacana, também de duas mãos, já tem incríveis aí 41 de ataque, o que para essa faixa de level é bem forte. Além disso tem 3 slots de imbuements, como eu mencionei, a gente não vai fazer imbuements nesse começo, mas se você é um cara que tem um dinheiro aí para gastar, já quer começar um pouquinho mais com o pé direito,
é um ponto também que você tem aí ao seu favor. No level 35 nós temos o Orsi de Mal, é uma arma de uma mão, então ela é um pouquinho melhor que a Spike de Squasher, tem 1 de ataque a mais, né? A diferença é que ela tem um pouquinho menos de defesa, mas em contrapartida você pode usar o seu shield ao seu favor também. Além disso, tem 3 slots de Imbuements, então com certeza aqui no level 35 eu tentaria dar o upgrade para esse clube. No level 40 nós temos também a Amber Staff, que tem o mesmo poder de ataque, a diferença é que tem um pouquinho mais de defesa, né? Também é outro clube que é de 2 mãos, então por ser muito barato no market e sempre estar aquecido, eu faria esse upgrade sem problema algum. Já no level 45 nós temos aí a Chaos Mace, outro porrete aí de 2 mãos, mas dessa vez ela tem um pouquinho mais de poder de ataque comparado aos clubes anteriores. No caso aqui tem somente 1 de poder de ataque a mais, que pelo seu valor, novamente, são armas bem baratas, então com certeza eu faria esse upgrade. No level 48 nós temos aí o Deepling Squelcher, um clube também muito bacana, é um clube de uma mão, bem forte, 44 de ataque, tem 28 de defesa, 2 slots de Imbuements, e além disso, por ser um porrete de uma mão, você tem a vantagem de usar o seu escudo, então o Deepling Squelcher, sem dúvida, é a melhor opção nessa faixa de level. No level 50, nós temos a opção de utilizar uma Warhammer. A Warhammer, ela é bem forte, só que em contrapartida, ela tem muita pouquinha defesa. Por esse motivo, eu não gosto de dar o upgrade para Warhammer. Teria aí, no caso, o Deepling Squelcher, tá? É só 10 de defesa que o Warhammer tem, fora que é um clube bem pesado também, e como só tem 1 de ataque a mais, então eu acho que eu ficaria aí com a Deepling Squelcher até a gente pegar o level para poder dar um upgrade melhor aí na nossa arma. No level 55 nós temos a opção de pegar o Bonnie Breaker, comparado ao Deepling Squelcher tem mais 2 de ataque e a defesa também é bem baixa, tá? Porém, eu acho que aqui já vale a pena você dar um upgrade aqui pro Bonnie Breaker, tá? 2 de ataque já é sim um pouquinho mais relevante, então você consegue agressivar um pouquinho mais nas criaturas. Por você não estar utilizando o Imbuements na sua arma, muito provavelmente você já vai estar com Imbuements na sua armadura e no seu helmet, então acaba que você consegue já segurar um pouquinho melhor essa questão do dano das criaturas. Então, muito possivelmente, se a hunt estiver tranquila, tô conseguindo caçar mais de boa, eu daria aqui um upgrade pro Bonnie Breaker. No level 600, a gente pega uma club bem bacana mesmo, e talvez, se você tiver um pouquinho de dinheiro, já possa ser que vale a pena você fazer Imbuements nele, tá? Mas eu ainda seguraria, porque no level 70, a gente vai pegar um clube bem bacana mesmo, e aí sim, ali de fato, vale a pena você fazer os Imbuements. A Abyss Hammer, de qualquer maneira, vai ser um upgrade para essa faixa de level, porque ela tem 47 de poder de ataque, tem 21 de defesa, então acaba sendo melhor de qualquer maneira comparada aí ao Bonnie Breaker. No level 65 nós temos aí o Hammer of Wrath, é o martelo aí do Chapolin, né? Um clube também muito interessante, tem mais poder de ataque comparado à Abyss Hammer, só que em contrapartida também ela tem muita pouquíssima defesa. E aí, finalmente nós chegamos no level 70 e temos aí a digníssima Heavy Mace. Pô, é um clube muito maneiro que eu acho, a sprite muito massa, né? Diga-se de passagem. E além disso tem atributos essenciais pro nosso Knightzinho. Obviamente é uma espada de 2 mãos, mas cara, tem 49 de poder de ataque, tem somente 15 de defesa, mas aqui, como eu havia prometido pra vocês, é o level que vale a pena você fazer os seus Imbuements. Então é uma arma que tem 3 slots de Imbuements, você vai colocar crítico, roubo de mana e roubo de vida, e cara, você vai ficar com ele até o level 200, você vai ter muita sustain nas suas caçadas. Então aqui é o clube que, se eu tivesse começando hoje, com certeza aqui focaria dar um upgrade para Heavy Mace e fazer o mais rápido possível os Imbuements para poder usufruir da força dela, tá? Se você não pegou a Heavy Mace no level 70, no level 75 nós temos a opção também da Arcane Staff. Ela tem mais poder de ataque comparado à Heavy Mace e mais defesa também, o dobro de defesa inclusive, então é bem mais defesa que tem, só que é uma arma que só tem 2 slots de Imbuements. Por ter só 2 slots, acaba que por esse motivo eu prefiro a Heavy Mace. No level 85 nós temos aí outras 2 opções que você pode também escolher para dar upgrade no seu char. São opções um pouco mais caras, é bem difícil você ter esses clubes na real, são drop raro de bosses Nemesis que o market não é tão aquecido assim, então eu coloquei aqui mais por consideração e para vocês saberem que existem esses clubes, que é a Thunder Hammer e a Skull Crusher. No level 90 a gente pode dar um upgrade para um Ornate Mace, é uma Mace bem bacana também, né? Tem 49 de ataque, 24 de defesa e 2 slots de Imbuements, então eu particularmente não vejo sentido em dar um upgrade para um Ornate Mace, continuaria ainda com a minha Heavy Mace. No level 100 nós temos aí outra club que é bem rara, acho que essa club dropa de algum dos bosses lá da Inquisition, então é mais um item de colecionador mesmo, muito provavelmente você não vai ter esse equipamento para poder usufruir dele, então coloquei aqui mais por consideração também, mas é um baita club, 51 de ataque,
ataque, com 20 de defesa, tem 2 slots de Immunity, então é um clube também, né, bem ofensiva. No level 150 nós temos outra opção de uma clube que é bem bacana, que no caso aqui é a Jungle Fail, ela é uma arma de 2 mãos também, tem 52 de ataque, 31 de defesa e 2 slots de Immunity. É a melhor opção em questão de status ofensivos que nós temos, mas por ter somente 2 slots de Immunity, querendo ou não, a gente já tá ali no level 150, no level 200 a gente vai ter uma arma bem bacana que com certeza vale muito mais a pena a gente dar upgrade, e também por ser um drop de um boss que a galera não farma tanto, que no caso aqui é o Hatmiral, acaba que é difícil ver no market, mas é uma opção aí que você tem caso você queira fazer o seu upgrade. E aí chegamos no level 200, e do level 200 ao level 300, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é buscar o nosso Hammer of Destruction. É importante e crucial que a gente tenha as nossas armas Destruction, porque aqui pro caso de clube, a Hammer of Destruction vai ser a nossa melhor arma de físico até pelo menos, né, a data de gravação desse vídeo. Então é uma arma bem forte, o Hammer of Destruction tem 53 de ataque, 29 de defesa e tem os incríveis 3 slots de Imbues. Então você vai poder colocar o seu crítico, roubo de mana e roubo de vida, não vai precisar abrir mão de nada, né? E isso é muito interessante porque isso faz com que a gente tenha muito sustain nas caçadas, consiga caçar mais de boa, sem perder o ritmo da hunt, sem passar perrengue, sem abrir mão de nada. Então, muito interessante aqui você, assim que pegar level 200, já corre atrás dessa arma Destruction. A gente também tem a Mace of Destruction, que é a opção de uma mão. Então, não vejo muito sentido em ter uma, mas de repente, sei lá, se é um cara que vai caçar em PT, precisa aí de uma defesa elemental no seu shield, é uma opção aí que você tem. No level 220, a gente começa a ter o gostinho das nossas primeiras armas elementais. Então, no caso aqui, pra galera de clube, vai ter aqui a opção do elemento fogo e do elemento death. São armas muito baratas também, então são armas de entrada, né, desses elementos. No caso aqui, essas duas armas são de uma mão, então vantagem porque você pode utilizar um shielding ao seu favor. E pro caso aqui de clube, é a primeira vocação que começa a ter elemento death o mais rápido possível comparado a Axe e a Sword. Então, enquanto Axe e Sword pega só lá no level 400 a sua arma de death, galerinha que é de clube consegue ter acesso, obviamente, a uma clube em relação a status pior, né, comparado às armas de 400 de Sword e clube, mas consegue atingir mais rápido aí esse elemento. No level 230 é um grande pico também pro nosso Knight de clube, porque a gente consegue pegar Resizer. Rapaziada, Resizer é uma arma muito barata, você já vai conseguir farmar muito, vai ter bastante opção de hunt para você fazer com o elemento gelo, e ela é uma clube muito forte. Ela tem 46 somente de dano de gelo e mais 11 de poder de ataque físico. Então, ao todo aí, ela tem 57 de poder de ataque, o que é muito forte mesmo. Ela te dá mais 2 de skill e tem 2 slots em Imbues. Então aqui, cara, você já começa a caçar aí seu Minocult, Draken Walls, começa a beliscar ali um pouquinho as Werienas. Quando você pegar level 300 e pouquinho, consegue ali um Werilion. Então você consegue fazer muito tipo de hunt com essa club desde cedo, o que é bem interessante. No level 250 nós temos a opção aí de pegar uma Umbral Master Hammer. Ela é mais forte comparada a Hammer of Destruction, tem mais poder de ataque e dá mais 3 de skill pra gente, só que em contrapartida ela só tem 2 slots de Imbues. Então 3 slots de Imbues acaba sendo mais crucial pra mim do que esses 2 de poder de ataque mais 3 de skill. Então só utilizaria uma Umbral Master Hammer, caso, sei lá, é uma hunt que já tá um pouquinho mais tranquilo, você consegue se virar com esses 2 slots de Imbues, aí sim eu utilizaria a Umbral Master Hammer. No level 270 a gente tem a opção de pegar essas duas clubes também. Tem a Lion Hammer. A Lion Hammer, cara, eu acho ela muito meme, é uma espada de uma mão, tem pouquíssimo poder de ataque de terra, então é uma opção que você tem, né, pra você caçar um pirrato, por exemplo. Mas em contrapartida também a gente tem aí a Eldritch War Mace, que é uma club muito forte, é igual a Eldritch Claymore, pra quem viu o vídeo de Sword lá, por exemplo. Tem 50 de dano de fogo e 6 de ataque físico. Então, cara, aqui as melhores hunts para você rushar vai ser muito provavelmente Buster, Spectre e Green Reaper, e essas duas hunts, o dano de fogo ele acaba moendo os bichos. Então, por ser uma arma muito forte, acaba que vale muito a pena o investimento, principalmente nessa faixa de level que você acaba liberando o uso dessa club. E aí, clubes do level 300 ao 400, o que a gente pode utilizar? Vale lembrar também que quando a gente alcança o level 300, a gente muda a nossa magia de cura. Então, até o level 299, nós estamos utilizando o Eshura Ico, e no level 300 a gente tem a opção de utilizar o Eshura Mad Ico. Então, por fazer esse upgrade da sua magia de cura, consecutivamente você vai gastar muito mais mana para usar essa magia de cura. Então você vai perceber que vai ser muito mais difícil você manter a sua mana alta. Antes, o que você tinha um pouquinho mais de tranquilidade, agora você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, principalmente com a poção de mana do
Knight, ela não regenera tanta mana assim. Então aqui eu recomendo que para armas de 2 slots, você utilize crítico e mana, ou mana e life. Então ou você abre mão do seu life da sua arma, ou você abre mão do seu crítico da sua arma. Nunca dá mana. Se por acaso você fazer crítico e life, você vai perceber que vai ser muito difícil manter sua mana alta. E em relação à vida do Knight, acaba que a gente tem poções melhores para usar ao nosso favor. A gente tem aí Supreme, Ultimate, enfim, então são poções que regenera bem mais vida comparado aí Strong Mana, que regenera muito pouco no nosso Knight. E aí no level 300, as primeiras clubs que a gente libera é a Naga Club e a Falcon Mace. São duas clubs que, cara, eu nem passaria perto, é muito fraca, sabe? A Naga Club aí, pô, é uma arma de físico e você já vai ter lá a sua Umbral, já vai ter lá a sua Hammer of Destruction, então assim, eu só teria uma Naga Club se for uma hunt que bate físico e eu preciso do meu shield pra imbuir alguma defesa elemental, o que é bem difícil nessa faixa de level, então eu só ignoraria. E a Falcon Mace é uma opção aí do elemento Energy, é a única Mace de Energy que você tem até o momento disponível a seu favor, e nessa faixa de level a gente já pode caçar ali Azura Palace, Azura Mirror, Banuta, Medusa Tower, então acaba que tem algumas hunts que é interessante. Então por não ter outra club, eu faria o investimento aí também numa Falcon Mace, é bem baratinha, mas logo depois você vai ver que você vai abandonar essa Falcon Mace aqui e vai dar um upgrade bem melhor. No level 300 também, a gente libera as nossas armas que chegaram aí pouco tempo no último update, que são as armas Inferniacs. Então aí, opção de uma mão, nós temos aí a Inferniac Flail, e opção de 2 mãos, a gente tem a nossa Inferniac Warhammer. A Inferniac Flail é uma opção de uma mão com elemento de Death, então por acaso você precisa do elemento Death, aí é interessante que você tenha aí essa club. Aí eu particularmente não acho muito interessante, acho que não vale um investimento, é somente um caso muito específico mesmo, porque o elemento Death, ele não é tão relevante, pelo menos nessa faixa de level aqui, tá? E aí nós temos também a Inferniac Warhammer, que já é uma Hammer de 2 mãos, tem bastante poder de ataque de gelo, então acaba sendo mais forte até mesmo que a Resizer, e te dá mais 4 de skill também, então se você conseguir fazer um upgrade em cima da sua Resizer, acaba que é uma opção um pouquinho melhor. Vale lembrar que as armas Inferniacs, elas têm uma mecânica um pouquinho diferente. Você pode dar upgrade nessas armas, né? São armas de 2 slots, então você pode dar upgrade para elas, que elas aumentam o seu Life Elite, aumenta o dano do seu crítico, ou aumenta aí a porcentagem do seu Mana Elite. Normalmente o que eu recomendo é o crítico, tá? O crítico é a coisa que vai mais impactar em questão de resultado nas nossas hunts. O que você tem que ficar ligado é que quando você dá upgrade nas suas armas, ela vai ficar permanente. Então tenha certeza de qual upgrade você quer fazer. Por esse motivo que eu recomendo o crítico, que normalmente em 90% dos casos é o que a galera mais gosta. E quando você dá um upgrade também, você só vai ter um slot de imbuement para fazer naquela arma. Então se, por exemplo, você escolher o crítico como seu upgrade permanente, você só vai poder fazer roubo de mana ou um roubo de vida na sua arma. Ela não vai virar uma arma de 3 slots aqui no caso, ela vai ainda continuar sendo uma arma de 2 slots, só que a diferença é que um vai ficar permanente, né? Você não vai ter que ficar renovando esse imbuement, e o outro você vai ter que ficar renovando a cada 20 horas, de acordo com o upgrade aí que você escolheu. No level 330, nós temos também aí as armas Amber. Não gosto das armas Amber, não entendo o sentido por trás aí que a CIP quis trazer essas armas. Eu acho que só foi para encher linguiça mesmo. São armas assim que na teoria até parece interessante, mas na prática não vale a pena, tá? São armas que elas não têm poder de físico, elas só têm poder elemental. Então por esse motivo eu acho elas muito fracas, ou você vai usar em casos muito específicos mesmo. Talvez ali uma alminha de Venori, ou os Spectres, né? Gazers, Buster, enfim. Mas ainda assim, eu particularmente não acho armas legais de se ter. A rapaziada também não faz muito boss que dropa essas armas, então é só pra encher linguiça mesmo. E aí chegando no level 400, a gente libera as nossas aí Soul Weapons, que é ali as nossas armas bis, né? Vamos se dizer assim. Já foi um dia as nossas armas bis, mas como o Knight tem essa questão de elemento, acaba que para esses elementos em específicos ainda são as nossas armas best em slot, né? Então aqui no caso, a gente vai liberar a nossa Soul Crusher e a nossa Soul Mimer. Soul Crusher, nossa opção de uma mão. Soul Mimer, nossa opção aí mais agressiva, né? Um club, um porrete de 2 mãos.
mãos, que é o que mais a galera vai utilizar aí normalmente, por causa que ela tem 3 slots de Imbuements. Já Soul Crusher só tem 2 slots de Imbuements. Então, normalmente Soul Crusher, uma hunt que, pô, você vai obviamente caçar o elemento que bate gelo e você quer um pouquinho mais de sustain, porque aí você tem a vantagem de utilizar o shield. Em contrapartida, você só tem 2 slots, mas dentro dos atributos bases dessa arma, você pode ver que ela te dá mais 5% de Life Elite, mais 3% de Life Elite, te dá mais 5 de skill, tem 46 de dano de Ice, mais 6 de ataque físico, 33 mais 3 de defesa. Então, assim, os status da Soul Crusher são bem bacana, mas em questão de resultado, acaba que o club ele fica um pouquinho mais atrás comparado a Sword e Axe. Isso é inegável, tá, rapaziada? Não tem como mesmo você comparar uma Soul Crusher, uma Soul Shredder, por exemplo. A Soul Shredder ela vai vencer, mas em questão de sustain, a Soul Crusher ela é bem bacana. Em contrapartida, a galerinha de club tem a Soul Mimer aí, que é uma arma de energy, bem forte, 47 de energy, 10 de ataque físico, 35 de defesa, te dá mais 5 de skill também, aumenta o seu critical chance em mais 10%, que isso aqui a gente pode ignorar, tá? Porque a gente vai ter que fazer imbuement de crítico e não soma a chance do imbuement de crítico com os status básicos aqui da arma, tá? Então só vai ser anulado mesmo. Agora o critical extra damage, que é o poder do nosso crítico, né? A força do nosso crítico, aí sim é um status que vai se somar com o imbuement e vai valer muito a pena, tá? Então você vai perceber que quando você dá aquele critão no seu Eshorigan, no seu Eshorimin, vai dar uma lapada nos bichos e a presença ali da Soul Mimer vai ser muito visível. Nessa faixa de leve aqui, pô, sei lá, você já pode estar moendo Banuta, Azura Mirror, Fury de Oramonde, um Dead de Oramonde, se você já tiver uma jogabilidade um pouquinho melhor e um pouquinho de cautela. E aí no level 600, o que a gente alcança? Rapaziada, no level 600 a gente tem a opção aí, né, de pegar as nossas armas finais. E pra galerinha que é club, normalmente é o melhor custo-benefício que tem, né? Comparado ali a Axe e a Sword, os clubes são bem mais baratos, bem mais em conta do que essa galera, tá? Então isso é um ponto também que tem que ser levado em consideração. Então aqui a gente acaba desbloqueando a Sanguine Cudgel e a Sanguine Bludgeon. Então a Sanguine Cudgel é uma arma de uma mão, Sanguine Bludgeon é a arma de 2 mãos aí do elemento terra, a Cudgel do elemento Death. A Cudgel a gente vai utilizar mais em cenários em PT, tá, molecada? Em algum cenário solo dá pra ser utilizado também, se você for fazer, por exemplo, um bestiário de Usurper, vai caçar Sphinx ou quer caçar alguma hunt, por exemplo, cobra, de uma maneira um pouco mais safe. Então tem algumas opções, mas é mais utilizada em PT. Em PT que normalmente o Knight precisa sim utilizar um escudo para conseguir mitigar um pouquinho mais os danos das criaturas, porque são danos bem mais relevantes comparado às anti-solo. Então eu vejo a Sanguine Cudgel mais para um cenário de PT e a Sanguine Bludgeon para um cenário mais pro cara que é solo. Sanguine Cudgel tem 8 de ataque físico, mais 46 de def, 32 mais 3 de defesa, tem mais 5 de skill, Life Elite mais 6%, Mana Elite mais 3%. As armas sanguíneas aqui também já entram uma mecânica bem bacana, que aumenta o dano do seu Eshorigan em 4%, dano base do Eshorigan mesmo, tá? E obviamente o Eshorigan é a magia principal aí, que tá em qualquer rotação do Knight, então por esse motivo acaba que alavanca bastante aí também o dano desse spell ao longo das suas hunts. Por ser uma arma de uma mão, obviamente é uma arma de 2 slots, porque justamente você tem a vantagem de ter o shield a seu favor. E a Sanguine Bludgeon, ela tem aí incríveis 8 de ataque a físico, mais 50 de Earth, que, pô, tem bastante hunt bacana hoje em dia no game que dá pra utilizar aí a Sanguine Bludgeon e conseguir extrair bem esse elemento, tá? É uma arma que foi bastante crucificada quando chegou em game, mas eu considero sim uma arma bem bacana aí pra galera que é club T, porque tem bastante opção bacana que dá pra extrair bem essa arma, tá? Além disso, tem 35 de defesa, mais 5 de skill, tem as mesmas mecânicas lá da Soul Mimer, Critical Chance mais 10%, Critical Extra Damage mais 12%, então tem 2% de crítico extra damage a mais comparado aí às armas da Soul War. Também tem essa mecânica do Eshorigan aumentar o dano dele em 4% e tem 3 slots de imbuements. Então você vai colocar crítico, mana e roubo de vida e vai moer os bichos. Nós temos também aí, né, opções mais caras que ainda nem tem em game, ou se tem, são poucas cópias, então acaba que o valor dessas armas são bem elevados, que no caso aqui são as Gran Sanguine. Comparado às Sanguines normal, obviamente só muda em questão da sprite, né? Elas são
um pouquinho mais douradas. Os status são os mesmos, a única coisa que muda é que o buff de dano no seu Eshorigram, ao invés de ser 4%, vai ser 8%. Então é o dobro, né? Comparado aí às armas sanguíneas padrão. Por ser um item que não tem tanto em game, acaba que é bem raro. E quando aparecer, molecada, vai ser muito caro. Então, por esses 4% a mais, pelo menos por enquanto, por não ter grandes amostras aí em game, acaba que eu não faria o upgrade, né? Esperaria ser um item um pouquinho mais comum no mercado, aí sim eu faria esse upgrade. Bom, rapaziada, o videozinho aí foi esse. Eu sou um Knight de Sword, mas acho muito interessante eu trazer aqui as clubes que eu utilizaria desde o level 8 ao level 600. Já fui Knight de club também um dia, já cheguei até o level 300 e pouquinho aí com um Knightzinho de club, então tem uma base aí mais ou menos de quais armas utilizar, quais armas que é bacana de se ter no seu arsenal. Club é uma arma assim muito custo-benefício, então pô, se você é um cara que não quer investir tanto no game assim, mas quer ter armas boas e bacanas ali de acordo com a sua faixa de level, club, assim como as outras armas, é sim uma ótima opção de se ter também, tá? Eu sei que muita gente crucifica aí o club, que pô, é ruim, não sei o que, pipipi, popopó. Rapaziada, assim, todas as armas vai ter os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, obviamente, né? O bom do club é que sim, de fato, ali em relação, por exemplo, ao elemento gelo, o club ele fica um pouquinho mais atrás, mas em contrapartida, pô, no level 400 ele já tem uma arma que é a Soul Mimer, tem muita opção de energy hoje no game. No level 600 tem um elemento terra que cada vez mais tá chegando hunts sensíveis aí ao elemento terra, hunts boas, que vale de fato, sabe, a pena, que dá um bom profit, dá um bom XP. E o bom de club também, que se você parar pra ver, por não ter tantos Knight de club assim em game, acaba que grande parte das hunts, elas costumam ser mais vazias comparado aí às hunts de quem é de Sword e Axe, tá? Então, vale a pena também fazer esse tipo de análise, porque, pô, querendo ou não, é um ponto ao seu favor que você tem, demorou? Rapaziada, vou ficando nessa. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Se quiser ajudar a gente um pouquinho mais diretamente, tem o Seja Membro aí, um valor super acessível, você já faz parte aí do clube de membros. No mais é isso, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!